Boa tarde, irmãs, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje para mais um estudo bíblico sobre determinados comportamentos que atrapalham a nossa comunhão com Deus. E hoje eu tenho certeza que vocês vão identificar de cara qual é o tema do nosso estudo bíblico através da seguinte situação. Imagine só, duas amigas se encontrando e uma vira para a outra e fala: "Menina, você não tem ideia do que eu tenho para te contar. Babadeiro. Sabe aquela irmã? Ah, então eu tenho algo muito sério para te contar sobre a vida dela." Já deu para identificar? Então, hoje nós vamos falar sobre fofoca, ou como a Bíblia trata, falso testemunho. Quem nunca participou daquela fofoquinha inofensiva, que não causa mal nenhum, ou já foi vítima de uma fofoca, de uma palavra sem fundamento? Então, o nosso tema de hoje é para você. Vamos lá. Será que Deus aprova esse comportamento? A Bíblia diz que não. A fofoca é totalmente condenada por Deus. Lá em Provérbios, capítulo 6:16, nos fala isso. E porque Deus detesta a língua mentirosa. E em Levítico 19:16, Deus também nos adverte. Vou abrir para a gente ler. Não espalhem calúnias entre o seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Então, a fofoca é tratada de forma muito séria pelo Senhor. Não é nada inofensiva, viu? E aí a gente pode pensar assim, mas que malefícios uma pequena fofoquinha pode trazer para nossa vida? Pode trazer, sim, consequências sérias. Pode provocar a ira de uma pessoa, e uma pessoa irada é capaz de coisas inimagináveis, porque está fora de si. É capaz de arruinar a própria pessoa que está fazendo esse comportamento. Pode separar grandes amigos, causar divórcio, adultério, perda de emprego. Olha só, quantos problemas, quantas consequências sérias podem resultar de uma aparente simples fofoca. E aí, tem um capítulo da Bíblia, Tiago, capítulo 3. O apóstolo dedica 13 versículos só para falar dos males que a língua pode causar, né? E o poder que ela tem. Eu vou ler 2 versículos porque me pareceram muito fortes e muito intensos para o tema que nós estamos tratando. Tiago 3, versículo 6, fala o seguinte: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Essas foram as palavras do apóstolo na carta a Tiago. Então, nós não podemos brincar com algo que nós não vimos, por algo que nós não sabemos, e passar à frente, né, falar para outras pessoas algo desse tipo. E aí no versículo 10, ele continua, são 13 versículos tratando desse tema. No versículo 10, ele fala o seguinte: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ele nos alerta muito para usar a nossa língua com sabedoria, né? E ele fala, uma boca que diz bênção, ela não pode profetizar maldição. Ela não pode tramar falso testemunho contra seu irmão, falar coisas que não sabe. A gente tem que usar esse membro do corpo com sabedoria, porque a própria palavra diz que ela pode ser incendiada pelo inferno. Do inferno não tem como sair coisas boas, então nós temos que ter vigilância sobre a nossa língua. É um membro tão pequenino, mas pode causar um estrago tremendo, inimaginável. Então, irmãs, a palavra que fica para nós hoje é que se nós controlarmos a nossa língua, nós podemos evitar muitos problemas na nossa vida, muitos pecados, muitos desertos, porque às vezes o Espírito Santo levou Jesus ao deserto.
Às vezes o Senhor nos permite situações que nos levem ao deserto para nós aprendermos. Mas tem desertos que somos nós mesmos que nos colocamos lá. E muitas vezes por conta da nossa língua. Né? Uma língua que fala bênçãos, ela não pode ser uma língua que xinga. Ela não pode ser uma língua que fale com ódio. Então, vai além da fofoca o cuidado com a nossa língua. Né? Vai no cuidado com o tratar o outro, que nós possamos ser somente canais de amor, canais daquilo que é bom para o outro ouvir. E não falar algo da vida das pessoas que nós nem sabemos se é verdade. Isso pode arruinar reputações, nomes que foram construídos com muito esforço, com muito trabalho, e às vezes uma palavra dita na hora errada, da forma errada, pode comprometer toda uma carreira. Isso é muito sério, irmãs. E aí a gente pensa assim, então, qual é as promessas que Deus tem para a vida do homem que usa sabiamente a sua língua? As pessoas que usam a língua de forma sábia, a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro 3, capítulo 3, versículo 10, que tem dias felizes, dias de paz, né, irmãs? Um dia que a gente não participa de uma fofoca, de uma rodinha de conversa atravessada, é um dia que nós somos mais felizes, não é? A pessoa que usa a língua com sabedoria é conhecida como prudente e sensata. Tá lá em Provérbios, capítulo 10. Deus tem prazer nessa pessoa. Quer agradar a Deus? Use com sabedoria a sua língua. Lá em Provérbios 12 fala disso. E é tida como uma pessoa sábia, né? Uma pessoa que sabe falar no momento certo, que sabe falar de coisas certas, de coisas que agradam ao Senhor. Deus tem prazer. Então, irmãs, que essa palavra possa nos moldar, né, de acordo com o que o Senhor espera de nós, que possamos usar a nossa língua somente para bênção, somente para palavras de amor, palavras que edificam, para usar a nossa língua para falar o evangelho, para falar do que o Senhor fez na nossa vida de bom, e não para palavras de maldição ou palavras que vêm do inferno. Amém? Eu espero que essa palavra tenha abençoado sua vida. E até o próximo estudo, se Deus quiser. Tchau, tchau!